A riqueza não é má em si mesma. Entretanto, a palavra de Deus nos ensina que os bens materiais que o Senhor nos dá devem ser utilizados para a promoção do Evangelho e a glória de Deus. No vídeo de hoje, estudaremos a lição de número 11 da classe de jovens com o tema Autenticidade diante das riquezas. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se neste canal, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, a divulgar o Evangelho. Queremos agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal, têm curtido os vídeos, comentado. Fazendo dessa forma, você se torna, juntamente comigo, um missionário aqui nas redes, promovendo a palavra de Deus. Eu também quero agradecer aos nossos irmãos que têm se tornado membros do nosso canal. São verdadeiros apoiadores, incentivadores. Estes recebem o material que nós utilizamos aqui, como os slides, documentos, enfim, todos os materiais subsidiários que utilizarmos aqui, eles ficarão disponíveis na comunidade de membros. Portanto, se você também deseja ser um apoiador do meu canal, deseja ser um incentivador, um contribuinte desta obra, você receberá benefícios e um deles é receber esse material que nós vamos utilizar na aula de hoje. Vamos para a apresentação. O texto bíblico principal da lição de hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte, está aparecendo aí no seu visor. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Na lição de hoje nós vamos aprender com as Escrituras Sagradas e elas nos vão alertar repetidamente sobre os perigos do apego às riquezas e o risco da ganância. Em um mundo que valoriza o acúmulo de bens e a ostentação, a palavra de Deus nos chama a uma postura diferente. Usar nossos recursos para glorificar a Deus e abençoar o próximo. O dinheiro em si não é mau, mas o amor ao dinheiro pode levar à destruição espiritual. Portanto, no vídeo de hoje, nós vamos estudar este tema com a classe de jovens. Se você tem aí à sua disposição, pegue a sua revista. Se você é professor de escola dominical, pegue seu caderno, sua caneta e vamos fazer anotações aqui na ministração desta aula de hoje. Aqui nós vamos, então, para o resumo da lição. O resumo da lição diz o seguinte: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Os objetivos da lição de hoje. O primeiro, conscientizar do perigo da ganância, depois explicar a responsabilidade social dos ricos. O terceiro objetivo, compreender a necessidade de misericórdia e bondade. À guisa de introdução, queremos falar de um lugar onde todos os homens estão na mesma condição. Este lugar é o cemitério. Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, versículo 2. O rico e o pobre se encontram. Neste lugar, todos certamente estão na mesma condição. Aliás, um dos homens mais ricos que já existiu no Brasil está sepultado no cemitério israelita do Butantã, no estado de São Paulo.
E lá, neste cemitério, no portão de entrada deste cemitério, este versículo, Provérbios 22:2, está escrito: Ashir Varash Nifgshu. Esta expressão está escrita lá neste cemitério, no portão de entrada, exatamente para fazer lembrar os homens que nascemos sem bem algum e vamos deixar este mundo também sem eles, que todos nos encontraremos lá neste lugar, sejam ricos, pobres, famosos, anônimos, todos, sem exceção, um dia estarão na mesma condição. O primeiro ponto da lição de hoje é o perigo da ganância, advertência aos ricos. Nós vamos trabalhar aqui esse tema com base em Tiago, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 6. E no versículo 1, Tiago, ele começa este capítulo com uma interjeição. Ele chama a atenção dos seus leitores para o perigo da ganância. Olha o versículo 1. Ele diz o seguinte: Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Esse termo, essa expressão eia, na língua portuguesa, é uma interjeição. E uma interjeição é um termo que expressa estados emocionais de quem está falando. Então, Tiago, ele com esta interjeição, eia, ele está chamando a atenção. A nova versão internacional, a NVI, traduziu da seguinte forma: ouçam agora vocês. Então vejam, uma interjeição na língua portuguesa é um termo que vai expressar, ora, alegria, em outros momentos, advertência, alívio, animação, chamamento, desejo, dor, enfim. E aqui, Tiago, ele está chamando a atenção dos seus ouvintes, e os leitores aqui são específicos. Ele está chamando a atenção dos ricos, das pessoas que possuem bens materiais, e ele chama para que essas pessoas reflitam, para que elas chorem, para que pranteiem por vossas misérias, porque ele diz: sobre vós hão de vir todas elas. A busca desenfreada pelas riquezas, sem a mínima consideração pelo próximo, ela certamente leva à ruína espiritual. Vejam que as riquezas, conforme nós já pontuamos logo no início desse vídeo, os bens materiais, possuir riquezas não é pecado, não é um mal em si mesma a riqueza. Entretanto, nós precisamos tomar muito cuidado para que não sejamos possuídos por ganância, não sejamos possuídos pelas riquezas, mas que saibamos com sabedoria utilizá-las para a glória de Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece. O sábio aqui está dizendo que a riqueza, com a bênção de Deus, ela enriquece. O sábio está nos ensinando que existe uma riqueza que é acompanhada da bênção de Deus. A bênção de Deus acompanhando os bens materiais, as riquezas, as posses, certamente abençoarão não somente aquele que as possui, mas as pessoas que estão à sua volta. Porém, existe uma riqueza desprovida da bênção de Deus. E a riqueza que não é acompanhada pela bênção de Deus, esta riqueza certamente levará as pessoas à ruína espiritual. E aí
é que nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar que os bens materiais possam dominar o nosso coração, se tornando até idolatria. Nosso coração, ele precisa estar submisso à palavra de Deus, submisso à vontade do Senhor. E no que tange às riquezas, nós precisamos tomar muito cuidado para o perigo da ganância. Tiago, naturalmente, não está dizendo que a riqueza é um pecado. Veja o exemplo de Abraão. Abraão era riquíssimo, diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 13, versículo 2. Abraão era muito rico. Entretanto, Abraão andava com Deus. Abraão dependia de Deus. Abraão não confiava nas suas riquezas, nas suas posses. Abraão, ele depositou a sua confiança inteiramente no Senhor, em que pese ser riquíssimo. Exemplos bíblicos de riqueza abençoada. Existem vários exemplos de pessoas que eram ricas, que tinham muitas posses e que eram abençoadas, que eram pessoas piedosas, que não deixaram que a riqueza os dominassem, mas eles é quem dominavam os bens materiais que eles possuíam. O primeiro exemplo que trazemos aqui como subsídio aos professores é o exemplo de Jó. Jó era um homem muito rico, aliás, o homem mais rico da sua região, conforme está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 1 e no versículo 3. Jó foi provado, nós conhecemos muito bem a história de Jó, em tudo, perdeu seus bens materiais e, mesmo assim, ele permaneceu fiel, íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. O Senhor abençoou o último estado de Jó de forma extraordinária e lhe deu em dobro tudo o que ele possuía. Por quê? Porque Jó, ele confiava em Deus. Ele, em um momento, disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Outro exemplo é o grande rei Davi. Davi era um rei muito rico, que possuía muitas riquezas, mas ele disse no Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos do rei Davi: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução desta passagem bíblica, a melhor tradução é: o Senhor é o meu pastor, o Senhor não me faltará. Veja que Davi confiava em Deus e na sua presença para que ele pudesse ter uma vida abençoada. Outro exemplo, José no Egito se tornou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso, mais influente no Egito, mas mesmo assim José sempre colocou a sua confiança inteiramente em Deus. Outro exemplo, José de Arimateia. José de Arimateia era um homem rico e membro do Sinédrio, conforme Mateus capítulo 27, versículo 57. No entanto, ele era um homem que seguia a Jesus. Ele era um discípulo de Cristo. Declarou a sua fé com a simples atitude de pedir o corpo de Jesus para dar um sepultamento, conforme está escrito na palavra de Deus, cumprindo também uma profecia messiânica. Se a Bíblia não condena a riqueza, conforme nós já vimos aqui muitos exemplos de pessoas ricas, e poderíamos citar outros exemplos, como o caso do próprio rei Salomão, que era um homem riquíssimo. Entretanto, nós devemos nos perguntar, nos questionar: o que a Bíblia então condena? A Bíblia condena a forma de se obter riquezas e de as utilizá-las. Se a forma de obter riquezas e como nós
dispomos dela é que nós devemos considerar se elas, a forma de adquirir as riquezas e como nós a utilizamos, porém, forma e utilização ilícita, imoral, ilegal, nós devemos rever os nossos conceitos, devemos nos voltar para Deus. Porque vejam, o que a Bíblia condena é a forma ilegal, é a forma ilícita e até imoral de se obter as riquezas. No versículo 4 do capítulo 5 da epístola que estamos estudando, a epístola de Tiago, vejam como que os ricos estavam ficando ricos. Eles estavam se enriquecendo a partir da subtração, da diminuição, da retenção do salário dos trabalhadores das suas diárias. É o que diz no versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores, olha o que está escrito, o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído. Eles estavam retendo o salário dos trabalhadores. Essa forma de a aquisição de riquezas é ilegal, é imoral e isto chega diante de Deus. Não são poucas as pessoas que são proprietárias de posses de riquezas, que possuem empresas, que têm funcionários à sua disposição e que não pagam o devido salário ao trabalhador. Às vezes, eles até tiram direitos do trabalhador a fim de angariar mais recursos ainda, de acumular mais bens. Deus está vendo? O Senhor que tudo vê, ele contempla as injustiças que são cometidas com os trabalhadores. E Tiago aqui, ele está advertindo, ó ricos, ele está chamando a atenção das pessoas que têm funcionários, das pessoas que têm riquezas, e dizendo, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós estas misérias hão de vir agora, neste plano presente ou no porvir, no julgamento do juízo final. Outra forma ilícita e imoral de se adquirir riquezas, os ricos dos tempos do apóstolo Tiago era controlando os tribunais, quando quem tem dinheiro dita as regras, né? O ditado popular, regra de ouro significa que quem tem o ouro, ele dá as cartas. Quem tem o ouro, quem tem o dinheiro, quem tem poder, influência, dita as regras. E veja que nesse texto bíblico aqui, percebemos que os ricos estavam manipulando os tribunais, certamente subornando, né? E também com condições superiores àqueles que não tinham posses para que pudessem se defenderem nos tribunais. A maneira de os ricos usarem suas riquezas também é condenada pela Bíblia. A Bíblia condena a forma de adquirir riquezas. A Bíblia, ela reprova como as riquezas elas são utilizadas para acúmulo e vanglória pessoal e autopromoção dos homens. E a Bíblia também condena como que os ricos usam as riquezas. Os ricos avarentos, né? Os orgulhosos, os jactanciosos, porque nós já apresentamos aqui alguns exemplos na Bíblia de homens que eram riquíssimos, mas que eram piedosos. Homens que possuíam muitos bens, mas que confiavam em Deus e não nas suas riquezas. A maneira de os ricos usarem suas riquezas também são reprovadas pela palavra de Deus. Na acumulação, né? Impedindo outros de se beneficiarem delas, né? Como eles viviam também uma forma luxuosa nos dias do apóstolo Tiago, enquanto
os menos favorecidos, eles não tinham nem mesmo o que comer, porque o que lhes era direito estava sendo roubado, estava sendo subtraído pelos patrões, pelos ricos, por aqueles que detinham o poder. Atitude em relação às riquezas. Quais devem ser as atitudes, as nossas atitudes em relação às riquezas? A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia, ela não reprova o querer adquirir riquezas. No entanto, o que é reprovado pela palavra de Deus é a obtenção de riquezas por meios ou para fins ilegais e imorais. É isso que nós devemos nos atentar quando estivermos falando sobre outro perigo iminente que a confiança nas riquezas pode gerar é a idolatria. Aliás, quem confia nas riquezas certamente já é um idólatra, idolatrando as riquezas, o dinheiro, os bens materiais, e são muitas as pessoas, não são poucas as pessoas, que mesmo aquelas que se dizem professante de uma fé cristã, confiam nas riquezas, idolatram os bens materiais, idolatra carro, idolatra moto, idolatra fazenda, idolatra dinheiro, enfim. Muito cuidado. Se você está me assistindo agora e tem esse comportamento, volte-se para o Senhor, se humilhe diante de Deus, chore, lamente, conforme a palavra do Senhor nos diz. Rico, chore diante de Deus. Que você possa considerar a palavra do Senhor para as nossas vidas, para que possamos viver sobriamente, com sabedoria e utilizar as riquezas para a glória de Deus. Corrosão dos bens materiais. O apóstolo Tiago apresenta aqui pelo menos 3 metáforas: a deterioração, a inutilidade e a temporalidade. Nós temos nos versículos 2 e 3, o apóstolo Tiago dizendo que as riquezas, elas apodrecerão. E se elas apodrecerão, certamente desaparecerão. Os cereais apodrecerão, o ouro oxidará, o ferrugem tomará de conta do ouro, e as vestes serão consumidas pela traça. Veja que aqui nós temos vestes comidas por traças, nós temos ouro tomado pela ferrugem e os cereais que serão apodrecidos. Tudo isso acontece com pessoas que possuem riquezas e depositam nelas a sua confiança. O acúmulo desenfreado de riquezas sem um propósito divino é condenado por Tiago. Ele declara que o ouro e a prata enferrujarão. Capítulo 5 e o versículo 3. Nenhum bem material no mundo dura para sempre. As sementes da morte e da deterioração estão presentes em toda a criação. Jesus, ele, no capítulo 12, versículo 15 de Mateus, ele disse o seguinte: tendo cuidado de guardar a vossa mente, o vosso coração, né, da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O homem, portanto, deve guardar o seu coração, deve guardar a sua mente, né? Deve se preservar para que esses sentimentos não dominem a sua vida. Há uma grande diferença entre desfrutar daquilo que Deus nos dá e viver de modo extravagante à custa do que sonegamos de outros. Existe uma grande diferença.
nós podemos desfrutar daquilo que Deus nos dá? Certamente. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, o versículo 17, ele afirma isto, que Deus nos dá, nós devemos certamente usufruir, devemos desfrutar com a nossa família daquilo que Deus nos deu a partir do nosso trabalho, mas nós jamais devemos acumular bens, devemos enriquecer a partir do suor dos outros. Isso é o que a palavra de Deus está aqui condenando veementemente. Equilíbrio na vida cristã. Exemplos contrastantes. Olha só, Abraão era um homem rico, mas manteve a fé em Deus e também preservado o seu caráter. Já Ló, quando adquiriu riquezas, elas arruinaram seu caráter e, por fim, a sua família. O exemplo de Abraão e o seu sobrinho Ló é um exemplo claro de que as riquezas em si mesmas, elas não são maus. Mas veja que o problema aqui está em confiar nelas. O problema está tirar de Deus a confiança e colocar nos bens materiais. Abraão, riquíssimo, possuidor de muitos bens, confiou em Deus, preservou a sua fé, manteve-se íntegro e de caráter firme diante de Deus. Enquanto que Ló, ao adquirir riquezas, ele teve a sua vida arruinada, a sua família também, ela foi arruinada por conta da ganância, por conta das riquezas. E aí nós temos a sabedoria bíblica, muitas passagens bíblicas que tratam desse assunto, como o Salmo 62 e o versículo 10, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. A nossa confiança, o nosso coração devem estarem sempre firmados no Senhor. Jamais devemos colocar o nosso coração nos bens materiais. Provérbios 22:1, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha só que coisa interessante. Um bom nome na sociedade vale muito mais do que a prata, do que o ouro. Um bom nome na praça vale muito mais do que a fama, vale muito mais do que a influência, do que o poder, do que o status. É melhor ter um bom nome do que ter riquezas e o nome na lama. É bom ter riqueza nas mãos, desde que não ocupem o coração. Em Atos capítulo 4, o versículo 34 e o versículo 37, a palavra de Deus nos afirma que a igreja primitiva, eles vendiam suas herdades, suas posses, suas propriedades, e com o valor do que eles vendiam, eles depositavam aos pés dos apóstolos. O versículo 37 do capítulo 4 de Atos nos afirma que Barnabé, ele fez isso, vendeu suas propriedades e depositou aos pés dos apóstolos. E por 2 vezes a Bíblia diz que aqueles valores eram depositados aos pés dos apóstolos e não nas mãos ou no bolso, por exemplo. Por que nos pés? Porque nos pés os apóstolos subjugavam as riquezas. As riquezas, elas estavam debaixo dos pés. Portanto, os apóstolos dominavam as riquezas. E o contrário também acontece quando as pessoas deixam que as riquezas subam ao coração. Se isto acontecer, as riquezas passam a dominar as pessoas e elas se tornam gananciosas, avarentas, jactanciosas, elas se tornam soberbas e não confiam mais em Deus para nada. Porque a riqueza sobe ao coração, domina o coração
E se domina o coração, domina todo o ser da pessoa. Por isso, as riquezas, elas devem ser dominadas, elas devem estar debaixo dos nossos pés. Essa é uma linguagem figurada para entendermos que as riquezas, os bens materiais não podem nos dominar. Antes, nós devemos dominá-las. Desfrutar com gratidão. Veja o que diz Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. O apóstolo Paulo está dizendo que as riquezas são dadas por Deus. É Deus que nos dá todas as coisas. Deus prospera o seu povo, os seus servos, para que nós sejamos apenas os seus mordomos, para que sejamos os seus administradores, porque as riquezas, todas elas, pertencem a Deus. O Salmo 24 nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Os homens, os moradores que habitam na terra também pertencem ao Senhor. Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores. Somos apenas mordomos. E como nós estamos gerindo, administrando aquilo que Deus nos deu, hein? Reflitamos nisso. Convoque seus alunos para que reflitam sobre estes assuntos que nós estamos tratando aqui. Os jovens certamente estão buscando uma boa profissão, estão buscando seu espaço na sociedade para conquistarem sua casa própria, seus bens, construírem uma família, mas não se esqueçam de que tudo pertence ao Senhor. Não deixem que a ganância, que a corrida desesperada pelos bens materiais sufoque a sua vida espiritual com Deus. Confie no Senhor. E se Deus te der riquezas, saiba que foi Deus quem te deu. E você é apenas um gerente de Deus, um administrador do Senhor, um mordomo daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Tiago, com esse texto, ele também nos apresenta um testemunho contra os próprios ricos. Veja que nesta passagem bíblica nós temos o apóstolo Tiago falando que o ouro, a prata, as vestimentas, o alimento, os tribunais, o salário, os trabalhadores são testemunhas diante de Deus. A injustiça social praticada por ricos egoístas se voltará contra eles no dia do juízo, no dia da justiça de Deus. Tiago afirma que a ferrugem dos bens acumulados consumirá a carne como fogo. O problema não é na riqueza em si, conforme nós já dissemos, mas na forma como ela é adquirida e como ela é utilizada. É interessante observar as testemunhas que Deus chamará no dia do julgamento, no dia do juízo. Deus chamará algumas testemunhas e nós elencamos aqui essas testemunhas. O coração avarento e egoísta dos ricos, isso será demonstrado naquele dia certamente. E as testemunhas, elas são apresentadas aqui no próprio texto. Tiago apresenta algumas testemunhas que serão chamadas, convocadas por Deus para testemunharem contra os ricos avarentos. As riquezas dos ricos testificarão contra eles. Seus cereais apodrecidos também irão falar em desfavor dos ricos. O ouro e a prata enferrujados serão convocados como testemunhas também de acusação. As suas roupas comidas pelas traças também serão levadas como testemunhas naquele dia.
Veja a ironia divina, né? Como que Deus trata aqui essas pessoas que pensam que são alguma coisa. Vemos aqui um toque de ironia. Os ricos acumularam riquezas para ajudá-los, mas elas servem apenas para testificar contra eles. A responsabilidade social dos ricos. Deus dá riquezas aos homens para que os homens possam utilizar bem esses recursos a fim de abençoar outros, de ajudar os menos favorecidos. A responsabilidade social dos ricos é com os pobres, a responsabilidade dos ricos é com a simplicidade e também com os indefesos. E aí, nós temos pelo menos aqui 4 assuntos que tange a responsabilidade dos ricos, né? A justiça, tratar todos com equidade, a generosidade, compartilhar recursos. Deus dá riquezas não é para acumular aqui na terra, mas para compartilhar, para ajudar aqueles menos favorecidos. A Bíblia diz que os pobres sempre estarão conosco, e eles sempre estarão conosco para que a graça de Deus se manifeste através das nossas vidas, para que a generosidade ela fale mais alto. Se não houvessem os pobres, de que maneira conheceríamos a generosidade? De que maneira nós iríamos presenciar esse atributo maravilhoso, não é? De ser compassivo, generoso e da justiça de Deus. Portanto, a sensibilidade aos menos favorecidos, ela deve estar sempre em evidência na vida daqueles que possuem riquezas, na vida dos ricos. E a integridade, que é a honestidade nas relações. Os trabalhadores nos dias de Tiago, eles eram contratados e pagos por dia e não possuíam qualquer contrato legal com os empregados. A parábola dos trabalhadores em Mateus 20 dá uma ideia de como funcionava naquela época. A justiça no tratamento dos trabalhadores. E aqui nós temos mandamento divino, consequências da injustiça e condenação profética. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia, lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Observe que a palavra de Deus em Deuteronômio já dizia há muito tempo, né? Há muito tempo, que o trabalhador, o jornaleiro, aquele que era diarista, ele deveria receber o seu pagamento naquele dia, porque ele depende daquele salário para a sua subsistência. A palavra de Deus está dizendo que se o trabalhador diário, se o jornaleiro, aquele que tem uma jornada diária de trabalho, não recebesse o seu salário, ele iria clamar o Senhor e, ao clamar o Senhor iria responder o seu clamor e iria encontrar pecado naquele que sonegou, naquele que subtraiu, naquele que reteve o salário. Olha só como é grave, como é severa a advertência de Tiago para com as pessoas que cometem injustiças, né, salariais, com as pessoas que precisam daquele salário, daquele valor para a sua subsistência, né, para o seu viver diário, para que ele possa manter a sua família.
consequências da injustiça. Nos tempos antigos, isso poderia significar a prisão ou a escravidão nos indivíduos. Deus ouve o clamor dos necessitados, assim como ouviu o clamor do povo no Egito. A Bíblia diz que o povo de Israel que estava escravo no Egito clamaram ao Senhor em Êxodo capítulo 2, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Clamor é uma espécie de oração. O clamor é uma oração em voz alta. O clamor é uma oração intensa, fervorosa, e na maioria das vezes em uma situação angustiante, uma situação de aperto, de aflição. Veja que Tiago, ele diz exatamente isso aqui, olha, quando no versículo 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Muito cuidado, porque deixar de pagar o que é devido aos trabalhadores, isso chega diante do Senhor dos Exércitos, e ele é chamado de o Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsavaot, porque ele controla os exércitos da terra, os exércitos que há também nos céus. Deus, ele é o Senhor dos Exércitos. Ele vai mover as estruturas para que o clamor dos trabalhadores seja atendido. E Deus, com vingança, o Senhor, com resposta justa, virá cobrar de todos aqueles que estão se enriquecendo a partir do suor dos trabalhadores. Que coisa, hein? Que advertência severa. Condenação profética. Jeremias capítulo 22, versículo 13, aliás, a palavra de Deus diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá salário. Veja que a advertência da palavra de Deus está sendo posta aqui. Tomemos muito cuidado. Tomemos muito cuidado, porque um dia, se Deus nos abençoar com riquezas, e eu rogo a Deus que abençoe todos que estão me assistindo aqui com riquezas, e você seja próspero em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Deixa aqui nos comentários um amém. Esse amém, que significa assim seja, confirmando que o Senhor pode fazer isso, é maravilhoso. E você também nos ajuda a produzirmos aqui, a gerarmos um engajamento na plataforma. Então, agora, deixe um amém. Eu estou dizendo que Deus vai nos abençoar. Deus vai te abençoar com riquezas, com posses. Mas saiba de uma coisa: Deus é o autor. Foi Deus quem te deu. Foi Deus. E quando Deus te der riquezas, lembre-se deste vídeo, lembre-se desta aula da escola dominical. Não oprima os pobres. Não diminua o salário. Não retenha aquilo que é devido de quem trabalhou, porque Deus, o Senhor dos Exércitos, ouvirá o clamor do salário diminuído e dos trabalhadores afugentados e oprimidos por aqueles que deveriam ser generosos, né? E cumprir com os seus deveres. Muito bem, vamos adiante. A exploração dos trabalhadores. Retenção de salários. Esses homens ricos haviam contratado trabalhadores e prometido pagar-lhes determinada quantia. Os empregados haviam concluído seu trabalho, mas não foram pagos. Agora, olha o que o comentarista, o Arjen Wisber, ele diz:
O tempo do verbo reter, no versículo 4, no original grego, indica que os trabalhadores nunca receberiam seu salário. Meu Deus! Esta informação aqui ela é muito importante, porque o que nos parece é que essas pessoas ricas aqui, que no contexto aqui eram fazendeiras, produtoras, elas já contrataram as pessoas para trabalharem, os trabalhadores, os jornaleiros, intencionalmente já visavam não pagá-las. Eles já contrataram sabendo que eles mesmos não iriam pagar. Eles queriam a força de trabalho deles, eles queriam o suor, o esforço deles, mas não queria pagar o que lhes era devido. Já fizeram isso com intenção. E isto chegou diante de Deus. O Deus que vê todas as coisas. Precisamos nos atentar para este ponto. E aí vem a condenação divina. Olha esse texto bíblico que eu trouxe para vocês. Sofonias capítulo 1, versículo 18. Né? Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Aqui é um texto escatológico, mas que nos afirma que o dinheiro, a prata e o ouro não vai poder livrar ninguém no dia da indignação, no dia do juízo. E aí nós temos a impossibilidade de suborno no julgamento divino. O juiz que se assenta para julgar, ele é insubornável. O juiz que se assenta para examinar as causas dos homens, ele jamais aceita propina. Ele não pode jamais ser comprado. Os ricos não poderão subornar as testemunhas, que nós já falamos, nem o juiz naquele dia. Deus ouve as súplicas dos oprimidos e julga com justiça. Esse julgamento é muito sério. É muito sério. Se você está comigo até agora, eu peço que você, mais uma vez, curta este vídeo, comente, compartilhe. É muito importante essas ações, porque isso faz com que a plataforma distribua o vídeo, entregue este vídeo para mais pessoas. Apesar de ser uma lição do domingo da escola dominical, mas é um conteúdo que servirá enquanto nós estivermos aqui, para que outras pessoas possam, então, consultar. E se você quiser se tornar membro deste canal, você vai me ajudar a continuar produzindo aqui esse trabalho para a glória de Deus. Você será um parceiro, você será um apoiador, um contribuinte do meu canal. E quando você se torna membro, esses slides aqui eu vou deixá-los para que você possa fazer o download, baixar. E se você desejar utilizar na sua ministração, se você é professor de escola dominical, vou deixar este material em PowerPoint para você editar da maneira como você quiser, e também os demais materiais que nós utilizarmos aqui. Vamos caminhando para o final da aula de hoje. Você vai, por exemplo, ter aqui mais um subsídio, que é a manipulação do sistema judicial nos dias de Tiago. Os ricos tinham, né, essa condição, e fica muito evidente a disparidade de armas quando os pobres não tinham condição de ir ao tribunal pagar um bom advogado, nem mesmo um advogado, para que militasse em seu favor, defendendo suas causas, né? E aí nós temos o controle dos tribunais, injustiça sistêmica e a riqueza fácil que era construída. Mas Provérbios nos adverte. Provérbios capítulo 13, versículo 11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. O que Provérbios, o que o sábio Salomão está nos ensinando? A Bíblia está dizendo que
A riqueza adquirida injustamente, ou ilicitamente, ou ainda ilegalmente, ela fácil também irá. É um adágio popular que conhecemos que tem como princípio a palavra de Deus. É a Bíblia que nos ensina isso. A riqueza má adquirida, a riqueza ilegalmente conquistada, né, os bens materiais que foram adquiridos de forma ilegal, certamente, na facilidade com que eles chegaram à mão da pessoa, às mãos da pessoa, também igualmente, com a mesma facilidade, eles vão embora. Mas o que Provérbios diz? Provérbios diz que aquele que ajunta com o próprio trabalho, com o seu suor, aquele que ajunta com o seu esforço, ele aumentará a sua riqueza. Aqueles que querem riqueza fácil, certamente cairão em condenação e em destruição. Queres ficar rico? Estude, trabalhe, né? Poupe. Né? Poupar aqui não significa acúmulo para, enfim, usar de forma gananciosa. Não, não é isso. Poupar aqui é prever o que pode acontecer amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra de Deus, ela tem riquíssimos conselhos para todos nós. E você, que é professor dessa classe de jovens, diga aos seus jovens que estão ansiando, buscando, né, conquistar ainda, diga para eles que a riqueza, ela conquistada com a bênção de Deus, ela vem através de estudo, através do trabalho, através da boa administração, de um coração generoso. Porque Provérbios 19, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: quem acode, quem socorre o pobre, quem dá ao pobre, ao Senhor empresta, e Deus lhe pagará. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Deus está aqui propondo um contrato, Deus está propondo aqui um acordo. Se você der ao pobre, se você ajudar o necessitado, se você for generoso, na cláusula espiritual que Deus instituiu, ele está dizendo: você está me emprestando e eu vou te pagar. E Deus paga, e paga muito bem pago. Deus não fica devendo nada a ninguém. Isso é maravilhoso, porque Deus se permite. Deus, ele nos dá o privilégio. Meu Deus, ele nos dá tudo e ainda assim ele faz com que nós emprestemos a ele quando nós atendemos generosamente, não com barganha, não com sentimento de toma lá, dá cá. Não, não é isso. Mas com generosidade, com amor, com misericórdia, com bondade, com graça, com favor. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Simplicidade versus luxo é o que a lição também trabalha. É um tema que está aqui ainda neste tópico da lição, a vida com simplicidade, né? Nós temos a condenação do luxo excessivo e o equilíbrio no uso dos recursos. Há grande diferença entre desfrutar do que Deus dá e viver de modo extravagante, à custa do que sonegamos de outros. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham uma esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas usufruirmos. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. E aí, outra responsabilidade é o cuidado com os indefesos. Preocupação divina. Deus se preocupa com os vulneráveis. Proteção especial. Órfãos e viúvas, sob cuidado divino. É um dos temas principais da Epístola de Tiago, é exatamente esse ponto aqui, proteção especial dos órfãos e das viúvas.
que é a verdadeira religião. Nós estudamos aqui Tiago apresentando esse conceito no capítulo 2 da sua epístola, que a verdadeira religião é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. É o que a palavra de Deus nos assegura. É o que o apóstolo Tiago ele traz como tema principal no capítulo 2 da epístola que traz o seu nome: cuidar dos órfãos e das viúvas, uma proteção especial. Não significa dizer que é apenas isto. Aqui é apenas o ponto máximo que serve de exemplo para, então, o cuidado e proteção com todos aqueles que necessitam do auxílio, da ajuda daqueles que possuem, que podem, que têm recursos para isso. Chamado à justiça, cristãos como instrumentos de misericórdia. Quando alguém enriquece à custa da exploração, está acumulando comentários, está acumulando também juízo para si mesmo. O Senhor nos chama a ser instrumentos de justiça e misericórdia, porque Deus se preocupa especialmente com os vulneráveis, com os menos favorecidos. A necessidade de misericórdia e bondade, o uso sábio dos recursos, ajudando os necessitados e promovendo a justiça social. Riquezas e espiritualidade, um teste para o coração. Nós temos aqui 3 exemplos que trouxemos ainda como subsídio a todos vocês, né? O rico e Lázaro, uma vida de luxo sem Deus, né? Nós temos o jovem rico, a escolha entre Deus e o dinheiro. O dinheiro era o Deus daquele moço. Ele praticava algumas virtudes, praticava mandamentos da palavra de Deus, mas o maior de todos os mandamentos ele não cumpria, ele não vivia. O maior de todos os mandamentos é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse para ele vender todas as suas propriedades, desfazer das suas riquezas e distribuir com os pobres, ele saiu triste da presença de Jesus. Nos evangelhos, é a única pessoa que saiu pior do que quando se aproximou de Jesus. Ele saiu pior porque estava diante da graça, ele estava diante da resposta para todas as suas indagações, e ele tomou o caminho inverso àquele que a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus estava propondo a ele. O perigo do acúmulo e a verdadeira riqueza. Nesse ponto aqui, o comentarista ainda chama atenção, para o perigo do acúmulo. Jesus ensinou um princípio essencial sobre riquezas espirituais e materiais. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, também o teu coração lá estará. Se o nosso tesouro está aqui na terra, o nosso coração também estará aqui embaixo. Mas se o nosso tesouro estiver nos céus, estiver naquilo que é essencial, fundamental, aquilo que é espiritual, também o nosso coração lá estará. Portanto, nós vamos encerrar a lição de hoje. Observe que existem muitos subsídios aqui que você pode utilizar em sala de aula, como, por exemplo, esse quadro do livro de apoio. Aliás, os professores devem ter esse livro de apoio sempre que puderem, naturalmente, não é? O livro de apoio escrito pelo comentarista, o pastor Eduardo Leandro, na página 131, traz um quadro comparativo maravilhoso, em que ele apresenta pessoas que são pobres internamente, pobres externamente, pessoas que são ricas
internamente e ricas externamente, pessoas que são ricas internamente, mas são pobres externamente, e pessoas que são contrário a isso, né? São pessoas pobres internamente, mas são ricas externamente. Esse quadro comparativo que está aparecendo aí para você, ele é muito interessante para a gente compreender como que é essa relação existente entre a pessoa e as riquezas, não é? Existem pessoas que são pobres duas vezes, existem pessoas crentes que são ricas espiritualmente e ricas materialmente, possuem muitas riquezas, mas não confiam nas riquezas, confiam em Deus. Temos aqui exemplo de Jó, de José, o José no Egito, José de Arimateia, Abraão e tantos outros. Nós temos pessoas que são pobres ricas, né? O caso da viúva pobre, que não possuía bens materiais, mas era rica espiritualmente. Nós temos pessoas que são ricas, pobre, ou seja, possuem bens materiais, mas são pobres espiritualmente, como era o caso da igreja de Laodiceia. E você pode levar para a sala de aula ainda o caso da igreja de Esmirna. Nós podemos dizer que os crentes em Esmirna eram crentes pobres, ricos. Eles não tinham bens materiais, mas eles espiritualmente eram ricos. Jesus disse para eles no capítulo 2 e o versículo 8 a seguir: olha, estão dizendo que vocês são pobres, mas eu digo a vocês, vocês são ricos. Já a igreja de Laodiceia, que se achava rica, opulenta, Jesus disse: aconselho que de mim vocês comprem ouro refinado pelo fogo. Que Deus possa nos ajudar a sermos generosos, a administrarmos bem os recursos que Deus nos deu. Que jamais permitamos que a ganância tome conta de nosso coração, mas que possamos viver uma fé genuína, autêntica, verdadeira, que possamos usar os bens materiais que temos para a promoção do Evangelho e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você gostou deste vídeo, se ele abençoou a sua vida, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Eu espero por você na próxima lição, na próxima semana, onde, se Deus quiser, estaremos juntos novamente para falar a palavra de Deus. Até lá, Deus te abençoe em nome de Jesus.